Pré-jogo de Fluminense e Osasco. O Fluminense vai voltar a jogar no ginásio da Hebraica Rio nessa segunda-feira. Vai receber a equipe do Osasco. Um jogo, para variar, como quase todos da Superliga são, confronto direto. Vamos analisar com calma a tabela, ver o que uma vitória pode levar o Fluminense, o que uma derrota pode levar o Fluminense, como é que tá a nossa situação, prováveis escalações, informações importantes do jogo, tá? Vamos passar por todos esses detalhes aqui nesse vídeo, então você, por favor, vai se inscrevendo no canal, tá? Pra dar aquela moral pra gente. A gente tá tentando chegar em 1.500 ainda esse mês, ou seja, até sexta. Até sexta, a gente tá na meta de bater 1.500 inscritos, então confere se você tá inscrito aqui no canal, porque aqui sempre tem conteúdo de vôlei, de futebol feminino. Deixa o like aqui nesse vídeo para mais gente receber esse conteúdo e ativa o sininho também, para sempre que sair conteúdo você ser avisado, tá? Vamos lá. Primeiras informações do jogo, eu sempre começo com o serviço da partida, né? O que é o serviço da partida? São as informações básicas. Fluminense e Osasco, jogo da 15ª rodada da Superliga 2024-2025. A bola sobe às 9 da noite no ginásio da Hebraica Rio, lá na Rua das Laranjeiras. Os ingressos estão à venda no site do Fluminense, lá no Futebol Card. Quem é sócio, se você for um dos 100 primeiros, você não paga ingresso, você faz o check-in lá e é 100%, você não paga. Caso esses 100 ingressos de gratuidade não esgotem até amanhã, você pode retirar essa gratuidade lá na bilheteria física também. Além disso, os 50 primeiros que chegarem com a camisa do Fluminense também não pagam, tá? E aí, para quem sobrar, quem não tiver dentro desses dois grupos, o ingresso, R$20 a meia, R$20 a inteira, 10 a meia, sendo aceito pagamento lá na bilheteria da Hebraica só em dinheiro, beleza? Mas aí você pode chegar lá e comprar esse jogo normalmente. Caso você não vá à Hebraica, transmissão do Sport TV 2 ao vivo, transmissão de qualidade. O Sport TV tem sempre dado uma moral para as transmissões da Superliga, né? Vamos aproveitar enquanto o Fluminense não volta a jogar no canal Vôlei Brasil, vamos curtir as transmissões do Sport TV, porque é sempre uma transmissão muito boa, rica de detalhes. Dessa vez, infelizmente, eu não estarei lá. Não vai ter os detalhes aqui, tanto do pós-jogo lá da quadra, porque amanhã eu tô escalado pro Giro do Jornada. Amanhã eu estou no Giro do Jornada de 7 às 8, e aí não daria tempo de chegar na Hebraica para cobrir o jogo, então esse jogo eu vou cobrir de casa, infelizmente, mas acabando o jogo, você já sabe. Acabou o jogo, live de pós-jogo no ar, pra gente comentar como é que foi a partida, eu dar meus pitacos aqui, minhas análises, a gente ver como é que ficou a situação do Flu na tabela, ver quem foi bem, quem foi mal, enfim, tudo aquilo que você já conhece, a live de pós-jogo aqui, só que de casa. Sexta-feira no Fla-Flu vai ser em loco lá do Tijuca Tênis Clube, mas primeiro vamos falar de Fluminense e Osasco. Passadas as informações básicas, eu quero trazer aqui o retrospecto também, porque não é só a tabela que mostra que o confronto contra o Osasco é um confronto difícil. O retrospecto também. O Fluminense fez um total de 19 jogos contra o Osasco em Superligas, com apenas 3 vitórias. As 3 da Hebraica. A última foi na temporada de 22-23. Um jogo bem maneiro ali, final de ano, foi em dezembro, se não me engano. Se não me engano, foi o último jogo do ano de 2022. Vitória do Flu por 3-1. Mas só 3 vitórias em 19 jogos, né? Flu e Osasco já se enfrentaram nos playoffs uma vez, que foi na temporada 2016-2017, e o Flu perdeu os 2 jogos 3-0. Então, o retrospecto é 100% favorável à equipe do Osasco. O Fluminense vai enfrentar uma equipe melhor que a do Fluminense, a equipe do Osasco, a tabela mostra isso, né? Vai ser um jogo difícil, mas nada impede o Fluminense de ganhar, tá? Eu vou mudar a ordem desse pré-jogo. Normalmente eu mostro a situação na tabela e depois as prováveis escalações, mas como eu estou falando da dificuldade do jogo, eu vou começar então com as prováveis escalações na tela, tá? Vou colocar o painel tático aí na tela pra gente ver juntos. Aí na tela, as 2 prováveis escalações, eu vou começar com a do Fluminense porque é a mais rápida, tá? Porque o Guilherme tem a escalação base dele, dificilmente vai mudar, tá? Tem as mudanças ali que eu falo que podem acontecer, mas o time base é esse aí que tá na tela. Prieldes, Lara, Amanda, Vanessa, Laís, Ariane e Marcele. Quais mudanças a gente pode ver que eu não acho que vamos ver amanhã, mas quais mudanças ainda podem acontecer durante a temporada? O Guilherme pode promover a entrada da Bruninha no lugar da Prieldes em algum momento da temporada. A Bruninha reestreou jogando muito bem, mas a Prieldes está bem também. Então acho que por enquanto não é o caso, tá? Eu acho que por enquanto Prieldes é a titular absoluta do Guilherme. E a outra, que sempre pode
A outra posição que sempre pode ter alteração é na ponta. Mais especificamente na posição da Vanessa. A Amanda eu acho que é mais titular absoluta, apesar de estar oscilando bastante no passe, principalmente. Mas a Pietra, se em algum momento dessa temporada ela voltar, que eu confesso pra vocês, eu já não tô mais tão confiante que ela joga essa temporada não. Mas caso eu esteja errado, espero que eu esteja, ela volte e ela recupere o ritmo, que também é um problema, né? Voltar de lesão de joelho não é tão rápido de recuperar o ritmo assim. Vide a Lara, que tá demorando um pouco a pegar o ritmo. Demorou um pouco, na verdade, já tá com ritmo agora. Se a Pietra conseguir voltar e pegar o ritmo, essa vaga é dela. Mas eu acho que isso não vai acontecer essa temporada. Por mais que ela volte a jogar, eu acho que ela não recupera o ritmo a ponto de tomar a vaga da Vanessa. Então, por essas e outras, que o time do Guilherme é esse. E será esse até o final, tá? Coisas que podemos ver durante o jogo e que devemos ver. Provavelmente não acontecer. Inversão de 5-1 em todos os sets. O Fluminense finalmente tem a possibilidade de jogar com inversão de 5-1, que agora temos uma levantadora no banco confiável. O Guilherme não confiava tanto assim na Sofia para fazer a inversão de 5-1, assim como não confiava também na Tamara, que é a oposta reserva. Agora ele tem a Bruninha e agora ele tem a Maciel, que é ponteira, mas estava lesionada, e ele está usando ela improvisada na saída de rede como oposta. Tem dado bastante certo. Então, durante o jogo, a gente vai ver a inversão de 5-1 acontecendo bastante. Aquela troca que a gente está acostumado também, da Paracatu entrando no lugar da Lara por alguns pontos, dependendo da rede. De resto, acho que é isso que veremos do lado da quadra tricolor amanhã. Já do lado do osasquense, cara, esse time do Osasco é muito forte. Eu não mudei o nome do técnico, né? Tá Henrique Modenese aqui, vou mudar ao vivo. Não é o Henrique Modenese. O técnico do Osasco é o Luiz Omar. Vou mudar agora. Luiz Omar de Moura, pronto. Agora sim tá o nome certo. Esse time do Osasco é uma brincadeira de forte, né? Porque olha só, Giovana, a levantadora, ex-Fluminense, tá jogando muito. Kelly, central norte-americana. Mayra e Natália, as ponteiras. A Natália é aquela mesma de seleção, tá? Se você não tá ligado, é aquela mesma, Natália histórica de seleção aí. Valquíria, a outra central, que era ex-Fest Flamengo. E jogando na saída de rede, ou a Polina, que é a oposta de origem, ou a Tiffany, que é ponteira, mas tem jogado de oposta nessa temporada. Qualquer uma das duas que o Luiz Omar escolher é preocupação pra gente, tá? E a líbero, a Camila Bright, que é um absurdo. Líbero de seleção brasileira, só não é titular, dona da posição da seleção brasileira, porque ela não quer. A verdade é essa. Mas pra mim é a melhor líbero do Brasil que nós temos hoje. Então é esse time que a gente vai enfrentar aí, essa pedreira. Só que agora eu vou pra tabela pra mostrar que o Osasco não está vindo no seu melhor momento de temporada, tá? Vamos pra tabela aqui? Vamos pra tabela que a gente vai ver isso, ó. O Osasco faz parte daqueles times que eu chamo de top 3, né? Que é o Praia, o Minas e o Osasco. Que pra mim, inclusive, será o G3 da Superliga e não vai mudar. Só que olha como é que tá o retrato da tabela nesse exato momento, pro jogo de Fluminense e Osasco. O Osasco tá em quinto. O Sesc Flamengo jogou nesse domingo contra o Pinheiros em São Paulo e venceu, tá? Por 3-0. O Bauru disparou com a vitória em cima do Fluminense, disparou o Bauru. Vai ser difícil da gente alcançar o Bauru, tá? Pra mim, o Bauru já foi nessa disputa de G4, pra mim já foi. E aí, se a gente olhar pro Osasco, primeiro pro Fluminense, na verdade, a gente tem uma sequência de 4 vitórias aqui, que na verdade foram 6, né? Mas aqui o recorte só mostra 4 vitórias contra 4 times que estão de sétimo pra baixo. Quando pegou um time do G5, que era o Bauru, perdeu. Fora de casa. Já havia perdido pro Bauru na Hebraica também. O Osasco também tem um recorte de 4 vitórias seguidas aqui, ó. As 4 contra times também da parte de baixo da tabela. Só que tem uma derrota aqui no último jogo que é justamente pro Pinheiros, que o Sesc Flamengo venceu hoje. Pinheiros, 10º colocado. O Osasco perdeu em casa pro Pinheiros por 3-1. E acabou caindo pra 5ª posição, perdeu um pouco de proximidade com os líderes. Perdeu entre aspas, né? Porque ainda são 3 pontos só pra liderança. Ainda tá ali no bolo. Mas é o pior momento do Osasco na temporada, tá? É um time muito forte, mas é o pior momento delas. Então, pra gente, é o melhor momento possível pra gente enfrentar o Osasco. É o momento que elas estão mais fragilizadas. Só que não é como se o momento do Fluminense fosse dos melhores também. Porque, olha só, o Fluminense vem de um momento muito bom, como eu falei, 6 vitórias seguidas. Só que aí, depois de pegar os 6 times que estão de 7º até 12º e fazer 6 vitórias seguidas, veio uma sequência de mais 6 jogos contra as 5 equipes que estão no G5.
Minas na Copa Brasil, e aí os 5 times do G5 na Superliga, totalizando 6 jogos. Pegamos o Minas na Copa Brasil. Derrota, eliminadas, vira a página, esquece Copa Brasil, não nos pertence mais. Volta pra Superliga, pega o Bauru fora de casa e perde também. Apesar dos resultados, eu falei que é um momento de baixa do Fluminense, porque é um momento de pressão, mas eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu não acho que o Fluminense tá jogando mal pra tá com essa distância aí, porque olha só, olha a distância que o Fluminense tá pros 5 times de cima. 5 pontos. Se o Fluminense perde amanhã, vão ser 6 pontos. Contra o Minas, o Fluminense foi eliminado no tie-break, e aí tem aqueles apagões que a gente se acostumou a ver desse time nessa temporada, e um tie-break onde o Fluminense abdica de jogar, o Fluminense praticamente não joga aquele tie-break, é um domínio amplo do Minas. E contra o Bauru, que foi uma derrota de 3-0, é sempre uma porrada caixa-pã de perder de 3-0, mas eu considerei o primeiro e o segundo set bons do Fluminense, tá? Só que o Bauru é uma equipe melhor que a nossa, a verdade é essa. E é o Fluminense jogando bem, o Bauru jogando bem, o Bauru vai ganhar. Então o Fluminense jogou bem os 2 primeiros sets contra o Bauru, apesar da derrota. E aí o terceiro set foi vexatório pra também... Não é nem que é pra esquecer, é pra lembrar. Porque é pra lembrar de não repetir o que aconteceu ali ou o que não aconteceu, né? Foi horrível. Então, dito isso, é um momento que, apesar de estar encaixando o time, na minha opinião, tá? Você pode discordar. Se você discordar que o Fluminense está encaixando o time, você fala aqui nos comentários. Mas apesar de, na minha opinião, estar encaixando o time, é um momento onde o Fluminense está muito pressionado. Porque é aquilo que a gente sempre conversou. O Fluminense é o 6º maior orçamento da Superliga. Então é lógico, é racional que o Fluminense esteja em 6º lugar. E se a gente for olhar só para o orçamento, a distância é mais ou menos essa, tá? Se a gente for traçar o paralelo dos 5 pontos de vantagem que o G5 tem para nós com a distância de orçamento, é mais ou menos proporcional. Só que não é o que a gente espera, né? A gente espera que o Fluminense esteja brigando entre os 5 para não ser a 6ª força. Tava conseguindo até pouco tempo, agora a distância está aumentando. Então é um momento de pressão, porque o Fluminense não pode se acomodar e aceitar o 6º lugar. Para isso, não tem para onde correr mais, tá? Tem que vencer os times do G5, tá? E para mim, o Fluminense vai pegar os 2 mais acessíveis agora. Acessível pode não ser a melhor palavra, mas os 2 menos improváveis do Fluminense ganhar. Porque o Osasco, como eu falei, a gente tá pegando no momento de baixa do Osasco e dentro de casa, na Hebraica. E o Sete Flamengo, que é o adversário de sexta no Tijuca Tênis Clube, é um adversário que a gente já pegou 3 vezes nessa temporada, venceu os 3 jogos, e pra mim, dessas equipes todas, é onde o jogo do Fluminense encaixa melhor. O time do Fluminense sabe jogar melhor contra a equipe do Sesc. Então, o Fluminense tem nas mãos agora a possibilidade de diminuir um pouco essa pressão, que é vencer o Osasco. Você passa um recado gigantesco pro cenário do vôlei brasileiro. Você venceu o Osasco, né? Vídeo Pinheiros, que venceu na última rodada. E aí, na sexta-feira, na mesma semana já, não tem nem muito respiro, um clássico fora de casa no Tijuca vencer também seria muito importante para melhorar a situação do Fluminense psicologicamente, na questão da torcida também, e na tabela, pra gente diminuir essa distância, que tá muito real essa distância aí pro G5. O Fluminense tem condições de estar mais perto, tá? Tem condições de estar mais perto. Jogou pra estar nessa distância toda, mas tem condições de estar mais perto. E aí, aquela passada também na tabela planejada, aí a gente vem aqui pra tabela planejada, ó, o Sesc já jogou essa rodada, tá aqui, ó. Venceu o Pinheiros, 3-0, fez 3 pontos, manteve o saldo que tá negativo ainda do Sesc Flamengo, né? -1, porque tinha que fazer 3 pontos e fez 3 mesmo. O Fluminense, primeiro o Bauru, vai pegar o Brusque em casa, tem a obrigação de fazer 3 pontos e vai fazer. Então, esquece o Bauru, gente. Esquece o Bauru, tá? Se o Bauru começar a dar mole, a gente lembra que o Bauru existe. Por enquanto, esquece. Bota o Bauru no mesmo balaio de Praia e Minas. Esquece, já foram, tá? E aí o Fluminense aqui, ó. O planejado, você que acompanha aqui os vídeos no canal, você sabe, o planejado contra o Osasco, Praia e Minas, é nessa minha planilha, tá? Você pode discordar. Mas o planejado aqui na minha planilha é fazer 0 pontos contra o Osasco. Então, o Fluminense pontuar amanhã, na teoria, qualquer ponto é lucro. Só que o Fluminense já tá com saldo de -4 pontos. Então o Fluminense tá com muito prejuízo já. Não basta perder amanhã no tie-break, tá? Se o Fluminense tivesse com uma folga na tabela, ou pelo menos mais colado no G5, uma derrota amanhã no tie-break seria ruim, mas pensando em tabela a longo prazo, daria pra tirar o lado positivo desse 1 ponto somado.
nessa distância que o Fluminense tá, não tem lado positivo mais. O Fluminense tem que vencer o Osasco, até pelo que eu falei. Esse jogo contra o Osasco e o jogo depois contra o Sesc Flamengo são os jogos mais possíveis dentre os times do G5 do Fluminense tirar a ponta. Então é a hora de fazer 6 pontos aqui, ou pelo menos 5. Até 4, vai. Ganhar do Osasco no tie-break, ganhar do Sesc no tie-break seria bom também. Tem que ganhar os 2 jogos, na verdade é essa. Porque depois é Praia na Hebraica e Minas chora, que aí o buraco é mais embaixo, né? Contra as equipes mineiras é um pouco mais embaixo. Então, vamos focar nessa semana. Osasco nessa segunda, Sesc nessa sexta. Temos que buscar essas 2 vitórias, tá? Não vencer qualquer um dos jogos que seja seria muito prejudicial. E começar ganhando amanhã seria muito importante pra gente colar um pouquinho de novo no G5 e também botar moral pro clássico de sexta-feira lá no Tijuca Tênis Clube, tá? Sobre o clássico, eu acabo jogando várias vezes aqui no meio do vídeo, mas a gente vai falar melhor dele depois que passar o jogo do Osasco, tá? A partir de quarta-feira a gente começa a falar do clássico contra o Sesc com mais calma. Beleza? Gente, repetir as informações básicas do jogo, tá? Hebraica, 9 da noite, transmissão do Sport TV 2. Tem ingresso para você comprar no site do Fluminense lá no Futebol Card. Se você for sócio, tem gratuidade por 100 primeiros, então você não paga. Se você não for sócio e chegar lá cedo com a camisa do Fluminense, os 50 primeiros não pagam, tá? Então vá ao jogo. Se você não puder ir, Sport TV 2 transmite. E acabando a partida, você sabe muito bem. Aqueles 5 minutinhos ali para tomar uma água e live pós-jogo no ar aqui no canal. Como eu falei no começo do vídeo, infelizmente aqui de casa mesmo, porque eu estou escalado amanhã para o Giro do Jornada. Convido você a assistir, inclusive, de 7 às 8 lá no Jornada e depois muda pro Sport TV, que é o que eu vou fazer. Estarei no Giro, depois venho correndo para casa, não dá tempo de chegar na Hebraica, mas dá tempo de chegar aqui em casa, eu vejo daqui, faço a live pós-jogo daqui, analiso com vocês, tá? E a gente vai trocando essa ideia. Beleza? Além disso, pedir para você se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo, ativar o sininho e convidar você a ajudar o canal aqui através do plano de membros, tá? Você pode se tornar membro do canal, não aqui no YouTube, mas lá no Apoia-se. O link tá aqui no banner, ó, e tá aqui na descrição também, que é apoia.se/time de guerreiras. Você pode ser membro do canal com qualquer valor por mês, tá? A partir de R$2, qualquer valor, você que escolhe. E aí você vai ter acesso ao nosso grupo de WhatsApp, onde estamos os 15 membros que somos atualmente, e a galera que apoia a página desde o começo está por lá também, beleza? Ou, se você não quiser ser membro, mas quiser dar uma moral no Pix pontual também, para ajudar a gente a custear tudo isso que envolve o canal, tá passando aqui embaixo também, é o e-mail timedeguerreiras@gmail.com, beleza? Nos vemos depois do jogo, na live aqui no canal, pra gente repercutir, se tudo der certo, a vitória do Fluminense, tá? Espero abrir a live bem tarde, porque se eu abrir a live tarde, quer dizer que o jogo acabou tarde. Esse jogo acabou tarde, quer dizer que o Fluminense tem mais chance de ganhar, beleza? É isso. Vejo vocês no final do jogo aqui pra gente trocar ideia junto, beleza? Um beijo, um abraço a todos, até mais, valeu!